A paz do Senhor, minhas irmãs queridas. Estou com muita saudade de cada uma de vocês. Tenho tido a oportunidade de rever algumas na igreja, mas tenho estado com muita saudade de todos vocês, tá? E eu louvo a Deus porque hoje estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando esta semana a nossa lição número 7 do nosso estudo do livro de Levítico, Fogo Estranho no Altar. E eu peço a Deus que fale conosco através dessa aula, fale comigo, fale contigo, fale aos nossos corações, nos ensinando e aperfeiçoando o nosso serviço, o nosso sacerdócio para Ele. Amém? Vamos orar ao Senhor para iniciarmos a nossa aula desta manhã. Que cada uma de vocês tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Deus de amor e graça, Deus bendito e eterno, eu te adoro e te louvo nessa manhã, Pai, pela oportunidade que Tu nos concede de estudarmos a Tua palavra. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Assim como Tu falaste ao Teu povo, Senhor, demonstrando os seus desejos para o povo, Senhor, os desejos do Seu coração, Pai, para aquele povo tão amado, Senhor. Fala conosco hoje, Senhor. Revela-nos, Senhor, a Tua vontade, Senhor, para o nosso serviço cristão. Seja conosco nessa manhã. Alegra o nosso coração, Pai. Aviva, anima. Oh, Senhor, fortalece, renova, Deus querido, cada uma das Tuas filhas, Pai. Cada professor da escola bíblica, cada aluno, Senhor Jesus querido, venha sentir nessa manhã um renovo da Tua presença, Pai. Espírito Santo, precisamos de Ti. Tu és o nosso mestre, o nosso consolador amado, o nosso instruidor, aquele que nos guia. Oh, Espírito Santo, nos guia pelas veredas da verdade nessa manhã. Fala em cada coração. Senhor amado, nós nos entregamos e Te pedimos o Teu favor e a Tua bondade para cada uma de nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada uma. Vamos agora estudar a nossa aula desse domingo. Eu espero que seja uma aula abençoadora para cada uma de nós, amém? Bem, o tema dessa aula de hoje é fogo estranho diante de Deus. É um episódio em que Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho no altar do Senhor. E nós vamos ouvir essa história e ver o que Deus quer falar conosco através desse texto aí que se encontra no livro de Levítico. O texto, a leitura que nós vamos ler hoje é capítulo 10 de Levítico, os versículos de 1 a 11 contam essa história. Então vamos ler todas juntas esse texto aí de Levítico 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel
todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Está aí o nosso texto, então, que tomaremos por base o nosso estudo de hoje. Agora vamos falar todas juntas o texto áureo. Se encontra também no livro de Levítico, capítulo 10, é o verso de número 3. Nós já lemos na leitura bíblica em classe. Vamos falar agora todas juntas, ok? 1, 2, 3. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Levítico capítulo 10, versículo 3. Agora vamos começar a nossa aula apresentando aí um contexto aí em que essa história de Nadab e Abiú aconteceu. Como a gente tem falado, o tema do livro de Levítico é a santidade de Deus. É um livro que vem mostrar, ressaltar um Deus santo e um Deus que requer a santidade do seu povo. Um Deus que escolhe um povo para representar aqui na terra a sua santidade. E aí a gente vai ver nesse episódio que Nadab e Abiú, sacerdotes, eram da tribo de Levi, filhos de Arão, eles ofertaram a Deus um incenso que não era puro. E também eles não observaram a recomendação de que aquele incenso deveria ser oferecido por um sumo sacerdote. Eles não eram sumo sacerdote, eles eram sacerdotes. E aí Deus responde aquele erro que eles cometeram, que é uma rebelião, querer se colocar no lugar do sumo sacerdote. E Deus responde aquilo ali, punindo-os com a morte. Os levitas, eles serviam de exemplo para toda a nação, porque eles eram ali escolhidos para estar diante do Senhor, ofertando sacrifícios pelo povo. Então, era requerido que eles tivessem uma conduta correta e libada. Por isso, Deus repreende o ato que eles praticaram com a pena de morte, matando-os. A gente se lembra da passagem de Gálatas 6, 7, onde a palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer. Não era porque eles desfrutavam de alguns privilégios que eles poderiam deixar de honrar a Deus. Eles não honraram sequer o ministério que eles tinham. Quando Deus nos dá algo, nós devemos honrar aquilo que Deus nos dá. Ofereceram ali fogo estranho ao Senhor, porque não tinham determinação nem autorização para oferecer aquele incenso ao Senhor. E aí, trazendo para os nossos dias, a gente vai refletir um pouquinho como tem sido a nossa conduta diante de Deus. Eu tenho visto que hoje em dia tem se perdido o temor e o tremor a Deus. As pessoas fazem o que querem fazer e agem como se Deus fosse nada, não é? Ou se não tivesse que dar contas a Deus de nada das suas vidas. Praticam atos, cometem atrocidades e andam levianamente, sem qualquer temor a Deus. Eu estou falando de cristãos, não estou falando de mundo, tá? Estou falando de crentes que conheceram a verdade, mas que não vivem na verdade. Que querem andar segundo o mundo, segundo seus próprios desejos, segundo seus próprios interesses, sem se importar com o Deus a quem servem, ou dizem servir. Achando que Deus mudou. Há muitas ideologias, muitas filosofias, há muitos pensamentos a respeito de Deus, a respeito de como Deus é, de como Deus pensa. Mas eu quero crer que Deus ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Existem princípios divinos que são imutáveis. E um deles é a santidade de Deus. Ele não habita no meio de coisas impuras, ele não habita em corações impuros. É claro que nós somos pecadores, mas somos pecadores que somos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Ele nos perdoa, nos purifica, quando realmente temos um coração contrito e quebrantado. Agora, quando agimos sem se importar com o que Deus vai achar, às vezes nós só clamamos na hora que a coisa aperta, mas quando está tudo bem, a gente não quer saber de nada. Não honra a Deus, não tem temor, entra na casa de Deus cheio de pecado, sem nenhum remorso, sem nenhum arrependimento sincero,
e agimos como se nada estivesse acontecendo. Ofendemos a Deus com a nossa conduta e sequer nos arrependemos dela. É disso que nós estamos falando. Então nós vamos refletir hoje um pouquinho sobre como tem sido o nosso comparecimento diante do Senhor. Bem, voltando aqui à lição, Nadab e Abiú, eles eram de uma família tradicional de obreiros, né? Vamos dizer assim, no ministério, se fosse hoje, ok? Eles tinham ascendência levítica, eles pertenciam à tribo de Levi, foi onde foi instituído o sacerdócio. E então eles eram contados como as primícias do Senhor. Eram vistos como os mais nobres, os nobres dos nobres de Israel. Também pertenciam à linhagem de Arão, porque eram filhos de Arão. E Arão foi escolhido por Deus para exercer o sumo sacerdócio, está lá em Êxodo 6, 23. Era o posto mais honroso de todo Israel. Era o sumo sacerdote. Nem os reis poderiam exercer esse cargo, né? Você vai ver isso lá em 2 Crônicas 26, 18. E aí, de acordo com a genealogia de Arão, Nadab e Abiú seriam os sucessores imediatos dele nesse glorioso ministério aí do sumo sacerdote. E a gente vê que Nadab e Abiú, eles foram criados num ambiente onde permeava a glória de Deus. Eles estavam ali e eles viram Deus fazer grandes feitos. Eles viram, presenciaram a manifestação da glória de Deus, a aliança que Deus firmou com os filhos de Israel. Eles testemunharam o pacto entre Deus e o seu povo. Então, eles conheciam bem a história do Deus de Israel. Por isso é que não se justificava o comportamento desses filhos de Arão diante do Senhor nesse episódio que nós acabamos de ler. Agora, nesse quadro aí que eu vou apresentar para vocês, a gente vai ver alguns aspectos aí da vida de Nadab e Abiú, ok? E sobre esse contexto histórico onde se deu essa passagem, tá? Então vamos lá, quais as qualidades e realizações desses dois homens? Eles eram os primeiros candidatos à sucessão de seu pai como sumo sacerdote. Eles eram envolvidos na consagração original do tabernáculo. E eles eram elogiados por fazer todas as coisas que o Senhor ordenara. Levítico 8:36. Então eram homens distintos para Deus ali na sua posição. Agora, quais suas fraquezas e seus erros, seus enganos? Foi tratar os mandamentos direitos de Deus de forma leviana. Os mandamentos diretos de Deus de forma leviana. Então, assim, nós não devemos levar as determinações do Senhor de uma forma leviana, de qualquer maneira. Devemos levar a sério. Podemos brincar, podemos nos divertir, podemos nos alegrar, mas na hora de fazer aquilo que o Senhor tem determinado que façamos, devemos fazer com toda a seriedade, porque estamos fazendo para um Deus santo, ok? Quais as lições da vida desses homens que nós podemos tirar para a nossa vida hoje? É que o pecado tem consequências mortais. E se nós, ainda que não caiamos fulminados aqui no nosso corpo físico por causa do pecado, podemos sofrer a morte espiritual, a morte eterna, por conta dos nossos erros, do nosso pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então, nós aprendemos essa lição com eles. Agora vamos ver aqui a vida deles, né, as estatísticas da vida deles. Em que local isso acontece? Na Península do Sinai. Qual a ocupação deles? Eram sacerdotes em treinamento. Seus parentes, vamos lá. O pai era Arão, tio Moisés, tia Miriam, seus irmãos Eleazar e Itamar. Então, tinham aí 4 irmãos. E o versículo-chave que fala da vida deles são os versículos 1 e 2 do capítulo 10 de Levítico. Diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor,
o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então tá aí a história da prática do erro que eles fizeram e da punição que Deus deu a eles por conta desse ato. Então nós estamos vendo aí um resumo aí da história de vida de Nadab e Abiú. Agora vamos passar para o tópico 2. Agora aqui no tópico 2, a gente vai falar desse fogo estranho que foi oferecido no altar, né? Poxa, que tanto que houve de errado assim para que Deus fulminasse esses homens, esses sacerdotes ali daquela forma. Bem, 3 coisas marcaram o ato aí leviano de Nadab e Abiú. A primeira coisa é que eles ignoraram a Deus. Eles entraram no lugar santo ignorando a presença de Deus. Porque o Senhor, ele não estava só lá no Santo dos Santos, ele estava ali em todo o arraial de Israel. Não é? A gente vê a presença do Senhor constante ali, Êxodo 25:8. Vocês podem confirmar isso. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Então ele estava ali. E eles ignoraram que Deus estava ali contemplando o ato que eles estavam fazendo. Quando estamos na nossa vida, em qualquer lugar que estejamos, em casa, no trabalho, precisamos saber que Deus está presente, está observando a nossa atitude. Às vezes, até mesmo quando entramos no templo do Senhor, local de adoração a Deus, nós entramos de qualquer maneira. Às vezes, ficamos conversando conversas que não agradam para aquele momento da adoração ao Senhor, ficamos ali mexendo no celular, ficamos às vezes entretidos com a criança, às vezes fazendo coisas que não deveríamos fazer, mandando recadinhos e conversinhas, quando na verdade estamos na presença do Senhor e deveríamos adorá-lo na beleza da sua santidade, né? E então isso foi uma coisa que eles fizeram. Eles esqueceram, eles ignoraram a presença do Senhor. A segunda coisa foi a impaciência profana que eles tiveram. Somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer incenso no altar de ouro. Está lá em Êxodo 30, versículos 7-9. Mas os 2 filhos de Arão, eles ignoraram isso, entraram ali no local sagrado e trouxeram fogo que Deus não ordenara. E as coisas de Deus não podem ser tratadas assim, de uma maneira profana. Eles se precipitaram e não souberam esperar a hora em que eles mesmos haveriam de entrar e oferecer o incenso no altar, quando eles fossem ao cargo de sumo sacerdote. Eles não souberam esperar. E a terceira coisa foi justamente o fogo estranho que eles ofereceram. Não bastava somente ter um incenso, até o incenso era um incenso prescrito pelo Senhor. Tinha que ser daquela forma, feito daquela forma o incenso. Além disso, tinha que ter a brasa certa. A brasa tinha que ser retirada continuamente do altar. Se o incenso tinha que ser exclusivo, a brasa também era. Está lá em Êxodo, capítulo 30. Você pode ler no versículo 37. Mas aqui, nesse contexto da história aqui de Nadab e Abiú, eles não estavam preocupados nem com incenso, nem com fogo. Até o incensário, o texto diz que eles levaram nos seus próprios incensários, quando na verdade tinha que ser o incensário do sumo sacerdote. Então, por esse motivo, esses 3 motivos, Deus acabou fulminando Nadab e Abiú diante do altar. Porque eles ignoraram a presença do Senhor, agiram como se o Senhor fosse qualquer um, entendeu? Que não merecesse aquela observância daquelas instruções. Então, não sabemos que a Bíblia não fala especificadamente sobre esse fogo estranho, o que significa, mas a gente entende que não era o fogo do altar. Foi uma oferta feita da forma errada. Eles usaram incensários inadequados e isso desagradou o Senhor. Agiram no momento errado, da forma errada, e isso desagradou o Senhor. Que venhamos a observar, né, aquilo que o Senhor tem nos ensinado para agir na hora certa, segundo o ensinamento do Senhor. Amém? Que não venhamos cair aí nesses erros aí de Nadab e Abiú.
Agora no tópico 3, a gente vai falar um pouquinho sobre o luto. O luto aí dos que exerciam aí a função aí do Santo Ministério, no caso, Arão, né, sua família, sua esposa, o sumo sacerdote Arão. A morte de Nadab e Abiú, ela abalou muito a casa de Arão. Veja bem, ele perdeu 2 filhos no mesmo dia e ainda foi proibido de observar, de demonstrar o seu luto pelos mortos, pelos seus queridos mortos. Quando Nadab e Abiú apresentaram fogo estranho diante do Senhor, eles que eram também ministros do altar, eles foram consumidos ali no lugar santo. Porque não levaram em conta a santidade do Senhor. Eles tinham que glorificar a Deus e não buscar a própria glória. E o sumo sacerdote ficou calado diante dessa atitude deles. E acabou que eles morreram e Arão ficou estatelado, ficou sem falar nada sobre aquilo. Moisés ordenou que 2 primos de Arão, Misael e Eusafã, removessem os cadáveres lá da casa de Deus. Aí no versículo 4 a gente leu isso. E Arão foi proibido por Deus de guardar luto ou sequer de demonstrar tristeza. A gente vai ver nos versículos 6 e 7 do capítulo 10. Eles tinham que suportar discretamente a sua dor naquela hora tão difícil, porque eles tinham que zelar pela santidade, pela glória do nome do Senhor. Então não podiam ficar desesperados, porque Deus havia punido quem havia desonrado o nome do Senhor. Ele, como sumo sacerdote, não poderia demonstrar essa dor para o povo. Às vezes a gente vai ver que certos tipos de luto, eles podem enfraquecer o povo de Deus, levando até o povo a ficar disperso, né? A gente está vendo por muito menos o que estamos passando, o distanciamento social, como muitos de nossos irmãos já estão dispersos. Nós temos orado ao Senhor para que o Senhor promova um avivamento particular no coração de cada irmão, de cada irmã, porque a gente tem percebido que muitos estão se desviando. Muitos eram mantidos na presença do Senhor pela ida cotidiana à igreja, pelos compromissos na casa de Deus, por isso, somente por isso. E agora, no momento em que estamos, de certa maneira, libertos do compromisso de estar ali na casa de Deus, não é? Passamos meses fora do culto no templo. Estamos vendo muitos irmãos se afastarem da fé. Muitos não voltarão à casa de Deus. Muitos já estão vivendo dissolutamente, sem qualquer compromisso com o Senhor, não é com o homem, com o Senhor, né? Então, às vezes, certas atitudes, elas enfraquecem o povo de Deus. E ali eles não poderiam se desesperar, chorar, clamar, fazer as práticas do luto, para que o povo percebesse, não, olha só como é que Arão está sereno, porque realmente o que eles fizeram, os filhos dele morreram, mas eles fizeram o que era errado diante de Deus, né? Naquela época, os enlutados, eles rasgavam suas vestes, cortavam suas barbas, colocavam pó e cinza na cabeça, sinal de dor, de sofrimento, mas Deus falou que eles não deveriam fazer nada disso. Que Arão deveria ser discreto ali na sua dor, porque Deus havia feito isso como exemplo, porque ele era um Deus santo e requeria a santidade do seu povo, principalmente daqueles que estavam na sua presença ali no altar. Então nós devemos também ter cuidados, querido, cuidado, meninas, como a gente se apresenta diante do Senhor. O nosso culto, ele deve ser um culto santo, reverente, verdadeiro, sem práticas mundanas que nos afastam da presença do Senhor. Que possamos viver uma vida de santidade, uma vida de proximidade com Deus,
para que o Senhor nos examine, se agrade da nossa oferta. Não ache fogo estranho em nossas mãos. Agora vamos agradecer ao Senhor por essa nossa aula de hoje, uma aula abençoada, onde aprendemos que Deus é santo, servimos a um Deus santo e Ele requer de nós que sejamos santos na sua presença. Deus querido e amado, eu te louvo, Pai, te bendigo nessa manhã tão especial, Pai, pelo teu favor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela tua palavra, Senhor, plantada em nossos corações. Ensina-nos, Senhor, a te servir, Senhor, com sinceridade e a prestar a ti, Senhor, um culto racional, um culto de adoração, um culto santo, Senhor. Pai, a não oferecermos, Senhor, fogo estranho diante do seu altar. Pai, seja conosco, nos dê um dia abençoado, que possamos ter sempre o desejo de aprender da tua palavra. Deus seja conosco, nós te louvamos nesse dia, pedimos, Senhor, o teu favor, a cura para os enfermos, Senhor, o alívio para os necessitados, Deus. Oh, Pai, o alento, Senhor, para os aflitos, Pai. Seja conosco, seja o bálsamo, Senhor, das nossas feridas e a alegria da nossa vida. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos todas juntas falar o lema da nossa EBD? 1, 2, 3... Eu amo a escola dominical. Muito obrigada, Jesus. Que Deus abençoe cada uma de vocês.